queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção e na sua paz. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, considerado talvez a maior mente da psiquiatria do século XX, teve a oportunidade de fazer uma revisão a respeito do seu trabalho, graças ao qual ele enveredou para desenhar aquilo que ficou conhecido como a tipologia de Jung, quando ele tentava categorizar as pessoas em tipos psicológicos essenciais. Tentava, de alguma forma, aquilo que alguns teóricos das ciências comportamentais antes dele também tentaram equacionar. Também, na literatura e na cultura popular, já havia a tendência de classificar os seres humanos em tipos essenciais, desde as manifestações arcaicas, das superstições astrológicas, do ideário do zodíaco, que, de alguma forma, a cultura popular tentou elaborar um conceito através do qual as criaturas deveriam ser apresentadas através de tipos comportamentais específicos. Jung envereda, a partir daquele momento, por volta de 1913, para tentar penetrar nessa área muito delicada de tentar, de alguma forma, colocar os seres humanos em categorias especiais, básicas, para tentar explicar o seu comportamento, mesmo que de uma maneira geral, de uma maneira panorâmica, sem naturalmente limitá-lo, sem naturalmente aprofundar todas as manifestações, mas apresentar o básico essencial daquilo que ficou conhecido como a sua teoria de personalidade. Para ele, na elaboração daquilo que ficou conhecido mais tarde como os tipos psicológicos de Jung, o ser humano teria 4 funções psicológicas básicas: a sensação, a intuição, o pensamento e o sentimento. E teria 2 atitudes essenciais através das quais o indivíduo poderia expressar a intensidade dessas 4 funções essenciais básicas, que seria a atitude extrovertida ou a atitude introvertida. Na colocação de Carl Gustav Jung, a grande meta do ser humano é tentar se harmonizar com essas 4 funções essenciais, para que aquelas que são mais bem pronunciadas, particularmente uma dessas funções, que normalmente é apresentada na personalidade humana através do seu ego, das suas manifestações sociais e exteriores, sejam harmonizadas com aquelas outras, as 3 restantes, que se encontram no seu inconsciente, fazendo a ponte com o seu mundo interno, graças ao que as funções ou atitudes extrovertida e introvertida perderem um pouco da sua polaridade, de tal forma que o ser humano saberia equacionar esses contrastes, esses opostos que normalmente caracterizam toda a psicologia de Carl Gustav Jung. Ele mesmo disse em outros momentos que o ser humano possui um psiquismo que é feito de polaridades, de contrastes, que aquilo que se revela de maneira consciente, de alguma forma, declara para o indivíduo aquilo que é de sua natureza oposta, que se encontra no inconsciente. À medida que o ser humano declara-se, através da sua interação social, verbal, escrita, dos seus comportamentos interpessoais, de alguma forma dá uma ideia de algo muito maior daquilo que ele não declara, daquilo que ele não apresenta. Toda a psicologia de Jung é feita desses contrastes que ele estabeleceu através da sua visão dos arquétipos, graças à peregrinação que ele fez, mente gabaritada, privilegiada, com a bagagem sofisticada de conhecimentos que ele possuía, um conhecimento que era enciclopédico, quase limitado, viajando mais tarde para o mundo oriental e bebendo na sabedoria do Tao e das grandes tradições do Oriente, ele pode incorporar também a tradicional mentalidade psicanalítica do Ocidente, aquelas teses que ele colheu da teologia, da sociologia, da antropologia, da teleologia, da religião, da filosofia em geral e da sabedoria ancestral através da mitologia, dos contos populares,
que ele tenta equacionar através desses contrastes, desses opostos, é que vale dizer que é quando o indivíduo manifesta determinada tendência no mundo exterior, nas suas palavras, revela o oposto que está sendo cultivado no seu inconsciente e que nem sempre ele mesmo tem acesso. A pessoa eufórica de maneira exagerada revela nas suas palavras um estado depressivo de sua personalidade, graças ao que, de alguma forma oculta, através da manifestação de parte fragmentada do seu mundo interior, que é muito mais complexo, muito mais vasto. Ele mesmo havia dito, de alguma forma concordando nessa parte com Sigmund Freud, que o inconsciente pode ser comparado a todo o Oceano Pacífico, e a consciência seria apenas uma casca de nós jogada no Oceano Pacífico. Freud havia dito que o inconsciente é todo um arcabouço subterrâneo, submerso de uma água congelada, ou águas congeladas ou de gelos, e a consciência seria apenas a ponta de um iceberg. Também, Jung havia dito que o inconsciente é uma polpa da maçã e a consciência é a casca do mesmo fruto. Essas expressões, que faziam parte fundamental do seu conceito, fez com que ele elaborasse esses tipos, abrindo espaço para uma colocação nova, inovadora, no seio da psicanálise científica, da psicologia da época, apresentando a ideia de que essas manifestações, o pensamento de um lado, o sentimento de outro, a sensação adiante e a intuição como sua oposta, deveriam ser harmonizadas em um conjunto de tal forma que aquilo que permanece como sendo não desenvolvido ou menos pronunciado, uma vez que para ele uma dessas quatro funções deveria ser mais pronunciada, revelando, portanto, a idiosincrasia, a singularidade do ser na relação com a sua volta, estaria perfeitamente conectadas com as outras, mais inconscientes, de tal forma que o ser seria mais integral, maduro psicologicamente, alcançando aquilo que mais tarde, na época da elaboração da sua obra Resposta a Jó e outros, ele estabeleceria na sua tese da consciência, quando estabeleceu que o indivíduo, na busca da sua maturidade, no momento máximo de todo o desenvolvimento cultural, sociológico, antropológico, ele deveria alcançar a consciência, que para ele era diferente de conhecimento, segundo o que se apregoava o behaviorismo em geral e a psicologia social de uma forma específica, que a consciência era sinônimo de conhecimento nas teses psicológicas até então. Mas quando ele examina a psicologia de alguns títeres da sociedade, os carrascos nazistas, por exemplo, como Eichmann, Himmler e outros, ele percebe que eram pessoas dotadas de conhecimentos fantásticos, pessoas intelectualizadas, que após romperem as muralhas dos campos de concentração tornaram-se monstruosos, embora eram pais de famílias exemplares, maridos eméritos, que chegavam em casa, beijavam suas esposas, brincavam com os próprios filhos, mas se transformavam em verdadeiros hediondos, déspotas na sociedade, de alguma forma eliminando milhares de vidas através da sua ação hedionda, entre outros exemplos que ele pôde examinar. Ele constata que conhecimento não é necessariamente consciência, embora o conhecimento das coisas pode até favorecer, fomentar a busca ou desencadear daquilo que ele chamava da autoconsciência. E ele estabelece nas suas palavras que a consciência é o momento do equilíbrio psicossocial, no qual o indivíduo consciente, o indivíduo social, sintoniza com o ser interno que é. Há uma espécie de harmonia com aquilo que eu sou e que eu apresento e aquilo que eu realmente vivencio na minha realidade interna. Nas suas palavras técnicas, o momento da consciência é o momento no qual o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos que estão inconscientes, sintonizando de tal forma com o self, que há uma vinculação sem fragmentação, sem barreiras, de tal forma que o indivíduo exterioriza aquilo que ele é, em essência, demonstrando um equilíbrio extraordinário. A tese de Jung é talvez pioneira na psicologia, que abre espaço para uma nova mentalidade cultural. Até então, além da psicologia de laboratório, as teses freudianas estabeleciam de uma forma geral que o ser humano tinha conflitos, que ele vivia sob pressões
tensões entre os instintos reprimidos que ele tenta domesticar e as regras sociais que ele tentam punir ou tentam fazer uma espécie de regulação social para que o indivíduo animal feroz que é, na conceituação freudiana tradicional, viva bem em civilização, vivendo sempre recalcado, reprimido com as suas neuroses, com os seus conflitos. É a partir dessas teses que abre-se espaço a uma nova mentalidade que na década de 60 e 70 do século passado foi chamada mentalidade humanista, surgiu inclusive a chamada psicologia humanista, para dizer que o ser humano tem um potencial a ser desenvolvido, que além das neuroses, não se estava negando as conquistas até então estabelecidas pelas várias teorias de psicologia, de comportamento, mas também além das neuroses, das perversões, dos conflitos e de alguns traços psicóticos em alguns indivíduos, o ser humano também tinha um potencial a desenvolver, tinha uma potencialidade que precisaria ser exercitada a depender das condições. Essa potencialidade geraria o amadurecimento do indivíduo no meio onde ele se encontra. Essas colocações levariam uma série de autores a teorizar a respeito dessa realidade. Pedro Auspensky, discípulo do eminente psicólogo russo Gurdjieff, que depois de fazer uma peregrinação pelo Império Britânico, 5 conferências extraordinárias que sensibilizam os meios acadêmicos, dentro das quais ele apresenta a sua tese, talvez, ou certamente, o maior teórico que entendeu as propostas difíceis, eruditas e muito engenhosas de Gurdjieff, que era muito difícil de ser entendido e de ser compreendido. Tal era a sua mentalidade. Porque Gurdjieff, na Rússia, no começo do século XX, entendia e dominava de vários campos dos saberes. Desde música erudita que ele compôs, várias melodias, até psicodança, área na qual ele foi pioneiro, até a elaboração de instrumentos mecânicos, oficinas de trabalhos que ele estruturou, até teses filosóficas, científicas, muito belas, que ele apresenta, e a Pedro Auspensky foi o melhor discípulo que compreendeu a teoria de Gurdjieff para apresentá-la ao mundo ocidental. E depois das suas séries de 5 conferências em Londres, principalmente, ele se sensibiliza, chamando a atenção para ele as teses de Gurdjieff. E ele apresenta a ideia também da maturação emocional, da maturação psicológica, dividindo a humanidade em 2 biótipos essenciais: os indivíduos fisiológicos e os indivíduos psicológicos. Os indivíduos fisiológicos, para Pedro Auspensky, são aqueles que vivem, segundo a sua colocação literal, da cintura para baixo, comem, dormem e procriam. São aqueles que vivem vinculados apenas às sensações mais imediatas e a esses 3 instintos básicos, que são atavismos, heranças de períodos animais. E os seres psicológicos são aqueles que transcendem, e na colocação de Pedro Auspensky, vivem da cabeça para cima, que além de transitarem nas sensações, de poderem naturalmente usufruir da sexualidade, de poder e de se alimentar, de dormir, de repousar, não fica vinculado, escravo dessas sensações, mas tem uma vida emocional, tem um sentido, tem metas específicas para viver, tem um sentido que busca e que necessita expressar esses ideais na sociedade na qual se encontra inserido. Chega Gurdjieff, Pedro Auspensky, a estabelecer que 75% das pessoas são exclusivamente fisiológicas. Era a sua tese essencial. Na mesma época, um pouco antes, o notável psiquiatra Kretschmer apresenta os biótipos associados a uma estrutura corporal, a semelhança de Lombroso na criminologia. Kretschmer apresenta perfis psicológicos correspondentes à estrutura orgânica do corpo, a chamada tipologia somática, que apresenta os indivíduos com determinada altura, com determinada dimensão, com espessura, se era magro, se era gordo, se era atlético, tinha determinadas características que ele apresenta como sendo essenciais. Mas mesmo que de maneira obsoleta hoje, ultrapassada essas teorias, há colocações importantíssimas que Kretschmer diz a respeito daquilo que o ser humano apresenta, de acordo com o seu biótipo físico, que era isso que ele acreditava, e que deveria ser harmonizadas essas tendências, de maneira que não se tornasse um desequilíbrio, de maneira que o indivíduo pudesse equilibrar, porque na sua
psicologia, cada biótipo possuía características que ele chamava de funcionais ou saudáveis e características disfuncionais ou imaturas. E a depender de como o indivíduo harmonizasse essas características, poderia servir para o seu próprio bem. O indivíduo, portanto, para ele, que era magro, que era franzino, normalmente apresenta, segundo as suas colocações, mesmo que ultrapassada, um temperamento mais tímido, mais introvertido, e que é mais reflexivo, mais interior. Mas que, por um lado, apresenta algumas desvantagens na sua colocação, por outro lado, pode usar essas características para serem indivíduos mais pensantes, para serem indivíduos mais profundos da sociedade, de alguma forma fiel às tendências que ele traz para desenvolver o potencial para o qual ele está programado. Essas colocações, entre outras, de alguma forma, desenvolveriam um caldo de cultura que desembocaria uma série de teorias da década de 80. Entre elas, a mais notável, talvez a mais famosa, foi elaborada pelo psicólogo norte-americano Abraham Maslow, que depois de fazer uma peregrinação pelo norte da América e por grande parte da Europa, é essa peregrinação que em alguns bolsões da psicologia ficou conhecida como a busca de homens notáveis da humanidade. Aliás, saga que Gurdjieff havia feito na Rússia, na antiga Rússia, quando na escola do Homem Integral de Moscou, ele também tentou, através de entrevistas, de pesquisas, elaborar um modelo que seria o modelo da maturidade, do equilíbrio psicológico, um modelo de saúde emocional em uma área muito difícil, uma vez que o psiquismo humano é sempre complexo e difícil de equacionar, sempre há variantes, variáveis, muito difícil de entender por completo. Maslow fazia a mesma viagem, ou melhor, uma viagem semelhante, naquilo que ficou conhecido como busca de homens notáveis. E depois de entrevistar várias personalidades da cultura, na época, da cultura ocidental principalmente, depois de analisar a biografia de algumas vidas, depois de conhecer vidas notáveis do passado, como de Abraham Lincoln e outros, ou de conhecer diretamente a vida de Einstein, de Eleanor Roosevelt e de outras personalidades notáveis como Mahatma Gandhi, que ele teve a oportunidade de contactar, entre outras, ele fez uma espécie de perfil, naturalmente recolhendo informações e depoimentos dessas personalidades, a semelhança de Helen Keller, que tanto fascinou também, e outros, para estruturar uma espécie de perfil que seria as características básicas em comum que ele conseguiu encontrar nessas várias vidas que ele examinou. E essas características, esses traços de comportamento foram básicos, essenciais para motivar a apresentação da sua célebre pirâmide de Maslow, também conhecida como pirâmide da hierarquia das necessidades. Essa pirâmide, ou esse conceito, que é muito debatido hoje, não apenas nos meios psicológicos, mas também nos meios empresariais, naturalmente foi estabelecida, foi colocada de uma maneira sui generis, de uma maneira sucinta e talvez até superficial, mas não apregoava que a pirâmide deveria apresentar nas suas manifestações mais básicas e baixas as necessidades mais imediatas e primeiras, para abrir espaço a necessidades mais desenvolvidas e sofisticadas depois que aquelas básicas e originais forem sendo atendidas. Portanto, na base primeira da pirâmide, nós encontramos aquelas necessidades que ele chama de necessidades fisiológicas, que tem a ver com tudo aquilo que regula a vida do corpo, que tem a ver com as necessidades mais imediatas, que está associado de alguma forma, atrelado de alguma forma à sobrevivência do indivíduo, a necessidade, portanto, de dormir, a necessidade da alimentação e outras manifestações como é o instinto de procriação e assim por diante, que seriam básicos, fundamentais, às quais a criatura normalmente se devota e sem as quais não há, teoricamente em tese, a busca de outras necessidades. Para, depois que são atendidas essas necessidades, o ser humano começar a sentir falta de outras necessidades. E o segundo nível da pirâmide é aquela que ele chamou de necessidade de segurança. A necessidade de segurança tem a ver com, de uma forma geral, o indivíduo se sentir protegido no meio que o cerca. A necessidade de habitação, a necessidade de estar protegido diante de agressões sociais, de agressões materiais, de flagelos destruidores, de manifestações que possam ameaçar a vida. Portanto, tem a ver, segundo ainda as suas colocações, com o medo,
instinto básico, emoção básica, aliás, que deriva do instinto básico de conservação da vida. O medo, segundo a maioria dos psiquiatras, é uma das emoções mais básicas, se não a mais básica, que se deriva desse instinto de conservação da vida animal, em que o animal, quando se encontra ameaçado, reage de maneira dicotômica, ou agride ou foge. Essa dicotomia de agredir, portanto de enfrentar, ou fugir, o ser humano herdou nessas características dele. Diante de uma ameaça, ele tem medo. E o medo fala ou agredir, ou partir para a luta corporal, para o conflito, ou fugir, que também é uma manifestação do medo. Daí, dizem aí dos modernos psiquiatras, a agressividade nada mais é do que uma manifestação do medo. Toda pessoa agressiva é uma pessoa medrosa. Tem medo de ser agredido e agride antes. Tem medo de se ficar numa situação instável emocionalmente, tem insegurança. Então, manifesta a sua violência. Um bandido que entra em nossa casa e nos agride é uma criança com medo. É a criança que foi atormentada, que foi agredida muito no passado e agora reage com seus traumas interiores. Então, são manifestações primárias. Essa necessidade de segurança, de estar protegido, para depois passar ao terceiro nível, a qual ele chama necessidades sociais, de uma maneira geral, a necessidade de se relacionar, de expressar, portanto, as suas manifestações psicossociais, afetivas, e também de ser alvo de manifestações afetivas, sociais, de muitas vezes manifestar comunicação, de ouvir, de ser ouvido, de falar, de manifestar até afeto, e também de ser alvo de afeto, objeto de afeto. São, portanto, manifestações muito típicas do ser humano social, do indivíduo social, que naturalmente vai desenvolver. Para passar para o quarto nível, que ele chama de necessidade de estima, são as necessidades de relacionamentos, de afetividade profunda, e também de ser reconhecido, de ser considerado como gente, de ser considerado nas suas emoções, e também de considerar o outro, de aceitar o outro. São, portanto, manifestações que muitas vezes estão atreladas à convivência mais íntima, às relações mais sofisticadas, psicossocialmente falando. E por fim, depois dessa última, passamos ao último nível, a qual ele chama autorrealização. Quando o indivíduo transcende a si mesmo, quando o indivíduo realiza-se emocionalmente. E Marx estabelece algumas características. O indivíduo autorrealizado, ele consegue ter, por exemplo, um humor filosófico e não um humor pejorativo. O nosso humor quase sempre para ridicularizar o outro. É quase sempre para descaracterizar o outro. É a nossa forma de fazer humor. E o humor filosófico, diz Maslow, é um dos sintomas do indivíduo que está amadurecendo emocionalmente. Outra característica, o indivíduo aceita o outro como é. E não fica preocupado em querer mudar, controlar, direcionar a vida do outro. Então é a aceitação alheia, o permitir que o outro seja o que ele queira e exigir de si desenvolver-se cada vez mais. Porque o indivíduo que fica ligado muito do outro, ele naturalmente fica escravo dessa vinculação. E a depender do comportamento do outro, que nunca vai ser aquilo, exatamente aquilo que ele espera, ele sofre. Ele se frustra, ele se decepciona. Daí o malogro da maioria dos nossos relacionamentos. Seja relacionamentos na intimidade, relacionamentos familiares e até relacionamentos sociais. Porque nós queremos que o outro seja aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. E talvez nem nós conseguimos ainda. E a gente exige isso dele. Então são manifestações muito típicas de transferência do nosso inconsciente, de projeção do nosso ego. Como dizia também Carl Gustav Jung, projeção da sombra. O indivíduo autorrealizado é o indivíduo que consegue analisar sem brigar, discutir sem violência, sem agressividade. É o indivíduo que consegue ter uma atitude até enérgica em determinado momento, sem ser rude. É o indivíduo que consegue discordar dos panoramas sociais e daquelas injustiças coletivas, sem se rebelar, sem fazer anarquia, até trabalhar para a mudança social, coletiva, sociológica, sem uma atitude de rebeldia, de anarquia, de violência, de agressividade, que revela o nosso lado sombrio da personalidade. Tudo aquilo que combatemos de uma maneira apaixonada, de uma maneira violenta, revela aquilo que nós somos na nossa realidade íntima. Daí, na política, eu nunca sei inteiro, mas em partido.
Graças a Deus. Porque nos partidos, a oposição muda para a situação muda para a oposição, e a gente vê e que muitas vezes aquilo que o indivíduo, que é determinada facção, determinado partido político, apresentava como crítica, acaba se tornando realidade depois que assume o poder, e assim por diante. Porque muitas vezes essas brigas apaixonadas revelam, no fundo, a ambição apenas por aquilo que se almeja na área da política, e revela aquilo que o indivíduo critica na sua aparente ética, apresenta justamente aquilo que ele é, na crítica alheia, na crítica do outro. Então, são, portanto, expressões muito típicas, muito para o indivíduo autorrealizado. Ele não combate a ninguém, embora ele possa emitir a sua opinião, ele possa expressar os seus conceitos, ele pode batalhar e trabalhar em prol da renovação social, da correção dos erros da sociedade. Ele pode ser enérgico, sem ser rude e agressivo. Ele pode ser delicado, sem ser pervertido. Ele pode ser amoroso, sem ser piegas, sentimentalóide. Ele pode também ser decidido, sem ser grosseiro. Se ele é um indivíduo masculino, para ser homem ele não precisa ser brutal. Se ele é um indivíduo feminino, para ser delicado e elegante, não precisa ser sensualista, ou ser uma situação de corrupção, ser uma pessoa objeto de corrupção. São, portanto, situações de equilíbrio que Maslow estrutura de maneira minuciosa, detalhada, aquilo que ele considera um indivíduo autorrealizado. Ele chega a declarar em uma das suas obras que de todas as pessoas que ele entrevistou e analisou, 1% da população americana alcançaria esse nível de autorrealização. Ele vai dizer que nós ficamos tão apegados nas necessidades mais imediatas e mais básicas que não alcançamos níveis superiores. Mesmo nível de estima, às vezes nem chegamos lá, ficamos apenas nos níveis sociais. E não chegamos aos níveis de cima, menos ainda os níveis de autorrealização. Mas ele vai falar uma coisa extraordinária, ele vai dizer que os indivíduos autorrealizados transcendem a psicologia humanista, a psicologia convencional. Vai dizer que não apenas apresentam um potencial especial, mas também apresentam um potencial que a psicologia humanista não conseguia explicar. E ele era considerado o pai da psicologia humanista. Daí, mais tarde ele vai dizer, são funções, são experiências que a razão não consegue contemplar. São experiências, Pascal dizia no passado, o coração tem razões que a própria razão desconhece. São, portanto, razões que a própria razão ignora. São, portanto, raciocínios não intelectuais. São experiências de intuição, que ele chamava de experiências ecológicas. E mais tarde ele vai dizer experiências transpessoais, na qual o indivíduo parece sintonizar para o lado superior da sua personalidade. Foi graças a essas colocações de Maslow e esse conceito que ele próprio elaborou transpessoal que abriria espaço a uma nova mentalidade. Uma mentalidade ecológica, holística, uma mentalidade transpessoal, na qual, inclusive, dentro da psicologia surgiu o conceito de superconsciente, a parte nobre do cérebro, a parte mais desenvolvida do psiquismo, que deveria naturalmente albergar uma série de funções especiais. Rudolf Otto, o notável teólogo alemão, já havia estabelecido uma expressão chamada luminoso, o estado luminoso. Outro dizia que essa experiência do luminoso é alcançada por algumas pessoas quando o indivíduo psicologicamente consegue acessar a sua dimensão transcendente, a dimensão interna que transcende a ele próprio. E não especifica mais, era teólogo, falava do lado sagrado da criatura. Carl Gustav Jung vai exemplificar esse estado luminoso citando o próprio apóstolo Paulo na estrada de Damasco e outras experiências consideradas místicas, entre aspas, na qual o indivíduo conseguiria transcender o próprio ego, encontrar aquilo que Platão dizia, o Deus interno, o Deus que está dentro de nós, ou naturas naturans, segundo o filósofo holandês Spinoza, a natureza da natureza, a natureza da própria natureza, e assim por diante, aquilo que os místicos do esoterismo chamam consciência cósmica, e assim por diante. Cada mentalidade estabelece algo, ou superconsciência, ou estado de metaconsciência objetiva, seja lá qual foi a escola que nós seguimos. André Luiz, psicografando Chico Xavier, no livro Do Mundo Maior, na década de 40 já dizia, no capítulo A Casa Mental, ele vai dizer, no futuro, a ciência reconhecerá que o cérebro pode ser considerado um edifício de 3 pisos, em que há, na parte subterrânea, o passado da criatura, as experiências
crenças acumuladas na sua memória. Aquilo instintivamente o indivíduo foi. No meio, no segundo andar, há o ego, o consciente, que simboliza o presente. E na parte de cima mais nobre, a superconsciência, que seria o Deus interno, a potencialidade que o indivíduo ainda vai alcançar, o anjo que nele dorme. Essas colocações que Platão afirmava, que Jung estabelecia no seu conceito de self, o lado profundo da personalidade. Daí muita gente não entende porque a psicologia de Jung é chamada psicologia profunda. Porque na colocação dos teóricos, ele examina aquilo que há de mais profundo em nós, o self, além do ego, que seria as teorias freudianas em geral, que examinam as manifestações do ego, e a psicologia junguiana seria um demérito para outras, seria uma proposta de examinar, além do ego, isso é, aquilo que é de mais profundo, que ele chamava de self. Allan Kardec, no entanto, muito antes de Carl Gustav Jung, de Maslow e desses grandes teóricos que citamos, em O Livro dos Espíritos, quando examina a lei divina ou natural, terceira parte do Livro dos Espíritos, ele examina as características da lei cósmica, que é uma lei que se bifurca, que se manifesta em leis materiais, que regulam a vida da matéria e a vida do corpo, segundo os Espíritos, e leis morais, que regulam a vida da alma. Allan Kardec diz que as leis materiais são da alçada da ciência, são o departamento que a ciência tem examinado, as leis que regem a vida, a gravidade, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, a eletricidade, o eletromagnetismo, e assim por diante. São leis que a ciência examina e tem naturalmente se desdobrado e apresentado. E as leis morais pertencem ao domínio da religião em geral e do espiritismo em particular, que é o objetivo de investigar, porque regula a vida da alma. E quando ele examina essas leis morais que regem o cosmos, uma espécie de ética cósmica, na questão 621, ele interroga as entidades angélicas que o assessoravam. Onde está escrita essa lei de Deus? E os imortais respondem uma resposta sintética: na consciência. É a maior resposta da ciência psicológica dos últimos 200 anos. Porque só mais tarde, com Ken Wilber, com Groff, com Taft, com Elizabeth Kübler-Ross e toda a mentalidade transpessoal que citamos, é que a consciência começa a ser investigada, começa a ser examinada. Até então, o subconsciente, o inconsciente, era o departamento mais examinado, era o maior, a totalidade, ou maior parcela da criatura humana. Mas a consciência, a partir da segunda metade do século XX, é que começa a ser objeto de estudos da ciência e dos grandes teóricos, dos grandes examinadores. Allan Kardec antecede, portanto, essas colocações. Aliás, previsto por Gabriel Delany, o engenheiro e discípulo seu, que disse, da mesma forma, disse ele, que a física, para sobreviver, precisa hoje, disse ele na sua época, da astronomia, se manifestando também como astrofísica do futuro. As ciências do comportamento precisarão do espiritismo para compreender o ser humano de maneira integral. Que profecia, que visão profética. Porque realmente as ciências do comportamento contemporâneas têm chegado a conclusões muito próximas daquilo que os espíritos revelaram a Allan Kardec. Deus, portanto, está dentro de mim, através das leis que ele estabeleceu que regulam a minha consciência. Quando, portanto, eu ajo de maneira incorreta e naturalmente transgrido, eu sofro uma consequência para cada ação, uma reação correspondente que está dentro de mim. Não é, portanto, Deus que me castiga, é o equilíbrio da lei que eu agredi e passo a sofrer as consequências. E quando eu amo, eu faço o bem, eu também passo a sofrer as consequências positivas do bem que eu gerei, do bem que eu desencadeei. Allan Kardec, portanto, antecipa esses conhecimentos, apresentando essa ideia do reino dos céus estabelecido por Jesus. Porque foi Jesus, antes de Kardec, que já havia estabelecido o reino de Deus, ou o reino dos céus. Falamos isso em outra oportunidade. Essas expressões aparecem no Evangelho. O reino de Deus aparece no Evangelho de Marcos e de Lucas. O reino dos céus, em Mateus, o hebreu, não ia falar o nome de Deus em vão. Em Mateus, elabora o Evangelho para o hebreu. Daí o Evangelho de Mateus está reino dos céus, o reino dos céus. E no Marcos, que é o Evangelho para Roma, e Lucas, que era grego, reino de Deus, falava êxodo. E aí é apresentada, portanto, uma ideia que, na verdade, uma coisa complementa a outra, segundo o notável estudioso Humberto Roder. É uma coisa que complementa a outra, porque o reino
Deus dá origem de quem é o monarca, Deus. E o reino dos céus dá origem do local, dá origem que é dos céus. A ideia dos céus, dos vários céus. Jesus já havia estabelecido essas leis de Deus que estão na consciência quando tentava definir várias das suas parábolas, o reino dos céus, o reino de Deus. Quantas vezes ele começava, o reino de Deus é semelhante a, e contava uma parábola. Ele tentava traduzir algo que, segundo o teólogo, filólogo e filósofo Carlos Juliano Torres Pastorino, era um conceito abstrato, da mais alta abstração, difícil de ser traduzido em palavras, daí a necessidade das parábolas, porque era um conceito que era imanente e transcendente ao mesmo tempo. Transcendia a pessoa e ao mesmo tempo era imanente, estava interno. Ao mesmo tempo que se buscava internamente, era algo que era alcançado de maneira exterior, através da sintonia do indivíduo para onde se vai. O reino de Deus, portanto, era algo para onde se ia, e a criatura, desde o momento na terra, na sua caminhada, na vida física, deveria para lá, visualizar-se, colocar sua mente, deve dizer, meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não se alcança com aparências exteriores. Mas em outros momentos ele apresentava o reino de Deus como um estado de plenitude interior. O reino de Deus está dentro de vós. Quantas vezes ele disse isso? Portanto, uma busca que é dupla, que aparentemente tem as suas contradições, os contrastes de Carlos Gustavo Jung, os opostos, as oposições, que são vinculadas, que têm um acesso em que, quando desenvolvemos uma, chegamos na outra, e vice-versa. Porque se nós sintonizamos com esse reino transcendental para onde iremos, estamos também vinculando-nos psiquicamente à nossa natureza interna, ao nosso estado de plenitude. E se nós procuramos mergulhar no nosso mundo interior para nos encontrar, estamos também sintonizados com esse mundo invisível, porque estamos vinculados à nossa própria natureza, que é de natureza espiritual. É Allan Kardec, 18 séculos depois, que vai examinar essa realidade falando sobre o mundo espiritual, quando em vários momentos os espíritos dizem da necessidade que o indivíduo tem de planejar essa vinculação, essa vinculação com o mundo espiritual para onde se vai, é através dessa busca que Kardec vai dizer, elevando o homem, o seu pensamento acima da humanidade pela oração, ele começa a viver antecipadamente a vida espiritual. Ele começa a gozar da experiência espiritual e no momento da morte há um suave desligamento, sem sofrimentos, sem perturbações, em que o indivíduo desperta de maneira saudável e feliz, porque começou-se a preparar-se para a vida espiritual enquanto estava nesse mundo. Em o céu e o inferno, Kardec chega a dizer, no capítulo A Passagem, ou o Passamento, como se queira, o indivíduo vai desencarnando ao longo da vida, através das ações, das boas obras, da sua conduta moral, em que psiquicamente ele vai já se desprendendo da vida material. E quando chega o momento final, não há nenhum sofrimento. Mas aquele que vive psiquicamente para a matéria, tem dificuldade de se desligar da matéria. Porque morrer é uma coisa, deixar de funcionar as peças orgânicas, desencarnar outra. Desencarnar é muito mais difícil, morrer é fácil. Desencarnar é desligar-se, desvestir-se, desvincular-se da carcaça de natureza material. Allan Kardec, com a sua sabedoria, vem nos trazer uma realidade. E ao mesmo tempo que ele convoca-nos para pensar de maneira transcendental nesse mundo invisível, ele nos convida a mergulhar no mundo interior através do autoconhecimento, para alcançar esse equilíbrio. Equilíbrio esse que vai ser o pilotinho, as bases fundamentais dessa viagem inevitável para a vida transcendental, para a vida espiritual. Daí o espiritismo, ciência, filosofia e também religião vem quebrar com a mentalidade antiga das antigas religiões, porque quase que todas, ou se não todas as religiões antes da doutrina espírita apresentavam sempre uma paisagem pessimista da realidade. O homem deve sofrer aqui na terra, o indivíduo deve ser muito infeliz aqui, deve odiar o mundo, como colocava-se nas religiões cristãs ou derivadas do cristianismo. É necessário rejeitar o mundo cheio de pecado para alcançar Deus. É necessário sofrer, se desesperar, inquietar-se. O Espiritismo quebra com essa mentalidade. O indivíduo veio na terra para crescer, para desenvolver. Se a felicidade completa não pode ser alcançada nesse mundo, pode começar a ser trabalhada nesse mundo. Já que o despertar na vida espiritual é consequência da vida que se viveu aqui na terra, é natural que esse indivíduo for desesperado nesse mundo, vai
despertar desgraçado e luto, porque é uma consequência inevitável. Cada um desperta no mundo espiritual conforme foi adormecer. Cada um desperta ali no túmulo conforme viveu aqui. A morte é apenas uma mudança de estado vibratório para outro. É uma viagem. O indivíduo pega um avião e se locomove, mas ele desembarca com o mesmo caráter, com a mesma personalidade, com as mesmas características. Daí o céu e o inferno estão dentro dele mesmo. Aqueles que cultivaram o mal, aqueles que cultivaram o vício, aqueles que mentalizaram as paixões, continuam com os excessos, as suas paixões, o que torna a situação penosa no além, porque como as paixões são materiais e não tem mais o corpo, não tem mais a matéria, sofrem. Experimentam sensações angustiantes, além do que experimentam também a consciência de culpa, o inferno, a labareda de fogo, o remorso. E do outro lado, temos aqueles que viveram uma vida saudável, naturalmente que terão uma vida saudável também no além, como consequência inevitável, através das suas ações positivas, através do bem praticado. Daí a plenitude interior, o autoencontro, o viajar para dentro de todas as teorias psicológicas. O Espiritismo antecipou tudo isso na viagem do autoconhecimento. São João Crisóstomo já havia dito na Idade Média: um santo triste é um triste santo. Ele havia estabelecido que a santificação poderia ser um estado de perturbação, de pessimismo, de desencanto para a vida, porque essa não é a santificação. O êxtase do santo, como aconteceu com Francisco de Assis, deve tornar o próprio indivíduo santificado mais feliz, mais iluminado. Do contrário, não é santificação, é fuga, é recalque, é perturbação, é o indivíduo querendo se alienar do mundo. A verdadeira santificação torna o indivíduo harmonizado consigo mesmo, sem excessos, sem farisaísmos, sem puritanismo. Como diz Wanda de Anjos, uma bela mensagem: é muito fácil ser puritano e muito difícil ser puro. Porque o puritano é aquele que veste uma aparência de pureza, e não é. E o puro é aquele que nem se importa com a aparência. Jesus diz em uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo: atendia as pessoas consideradas de má vida na sociedade e nunca teve medo de que sua reputação sofresse com isso. De que sua reputação, que as pessoas vissem-no e criticassem-no e colocassem uma pecha sobre ele. Da mesma forma que ele conversava com meretrizes e pessoas consideradas execradas na sociedade, ele entra na casa de Zaqueu, que é um publicano detestado, chefe de cobradores de impostos, e ele fica e dorme. A Amélia Rodrigues vai dizer: o que foi que eles conversaram? Ninguém sabe. Se é que conversaram, porque Jesus falava muito em silêncio. Então eu nunca vi uma pessoa tão objetiva e tão direta: Zaqueu, desce daí, a mim me comprais hoje comer na sua casa. Que maravilha! Se convidou, não foi Deus. E Zaqueu deu um grito e se preparou para recebê-lo. E ele entrou, as pessoas começaram a falar: ah, mas isso não existia, essa delícia não existia na época. Começaram a falar para ele, o mestre deles: dorme na casa do publicano. E Jesus não deu a maior importância, ainda adentrou. E ele ficou imenso. Sabemos apenas por informação única que Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa. Há uma mensagem belíssima em Ressurreição e Vida de Ivone Pereira, falando do relato de Zaqueu no mundo espiritual, como ele se renovou enquanto ele sofreu porque foi incompreendido, inclusive pelos discípulos mais tarde. O próprio mestre não apareceu a ele, apareceu aos seus apóstolos, mas ele permaneceu fiel, dedicado ao bem, como símbolo e uma entidade hoje das mais sublimes que habitam o mundo espiritual, graças à sua exemplificação, à sua atitude interior, à sua atitude inclusive de alegria para com o próximo, para com a sociedade, que Jesus tanto ensinava. Ele era o modelo do equilíbrio, o modelo da beleza. Ele, na gravidade, na seriedade, falava de maneira séria e grave, mas também sorria, também era tranquilo. Notem qual é a beleza dos relacionamentos: o sorriso, a afabilidade. Nós vivemos tão congestionados, tão apressados, tão corre-corre para coisa nenhuma. Nessa corrida ciclópica contra o relógio em nossa sociedade, que ficamos quase que maltratados, quase que em perturbação, e perdemos a forma de nos comunicar, os diálogos, a interação, ficamos sempre com o semblante congestionado. O Dr. Laí Ribeiro, na neurolinguística, em algumas das suas obras, diz assim: entre numa sala em que há um monte de pessoa e faça o teste. Entre inicialmente com o semblante contraído e veja a reação que vai provocar nas pessoas, um mal-estar. Agora entre sorrindo, mesmo que as pessoas não gostem de você, vai haver uma repercussão. E nós entramos sempre congestionados. E ele vai dizer mais: note um casal que triunfou na vida, os dois. Ele, para dizer que é homem, com o semblante congestionado,
assimilando toxinas, alimentando psiquicamente com toxinas, e ela passa sempre sorrir com mais facilidade, a mulher passa sempre sorrir com mais facilidade, é mais emocional, etc. E lá Ribeiro vai dizer, ele vai morrer antes dela. Daí a mulher vai viúva do que viúva. Dizem as estatísticas que a mulher vive cerca de 8 anos mais do que o homem. Entre outros fatores, porque sorri, porque tem uma vida emocional, porque se expressa aquilo que sente, enquanto o homem congestionando-se, assimilando toxinas que vão gerar um AVC, que vão gerar um infarto no miocárdio e assim por diante, por conta da sua conduta psíquica. Então, por que essa atitude congestionada? Essa atitude que o psicólogo Roland Bay chama de pessoa parede. A parede é aquela que atrapalha o caminhar. E ele diz que a gente deveria ser pessoa ponte, que ajuda. Você não fala como a gente dificulta as coisas. Você pode? Não, não posso. Não, você pode me fazer. Não. Você pode receber dinheiro? Eu posso. Nós temos uma dificuldade, dizemos não negamos. Então não facilitamos as coisas. Sempre colocamos dificuldades. Somos, portanto, pessoas paredes que dificultam a marcha. E dificultamos também a nossa felicidade. Porque as pessoas acham que a felicidade ou é uma coisa exclusivista, ou é uma coisa isolada. Felicidade a sós, diz o Espírito João de Ângeles, é um estado esquizofrênico de alienação. Felicidade a dois é posse, desejo e paixão exclusivista. Felicidade é um sentimento que se espraia da vida para o indivíduo e que deve ser multiplicado do indivíduo para com as criaturas. De maneira geral, para que quanto mais se dá, mais se tem. Aliás, conforme o Evangelho de Jesus. Dá-se a mais aquele que mais tem, o que mais doa, o que mais deu, e retirar-se-á aquele que nem tem. É a parábola do vestir de bodas e outras parábolas. Somos o que pensamos. Aquilo que cultivamos no pensamento se realiza na nossa vida. O poeta Lord Byron, o poeta inglês, chega a dizer: tudo aquilo que existe, um dia foi uma ideia, um dia passou pela mente. Então somos o que pensamos. Por que mentalizar coisas negativas para causar uma aura irradiando e uma pessoa mais ou menos, não precisa ser média ou sensível, não, mais ou menos sensível, sente um mal-estar. Daí o Evangelho coloca: a pessoa que é muito intolerante irrita e afasta o outro. E a pessoa que é tolerante, que é compreensiva, atrai. E aí a gente fica se queixando de solidão, não sabe por quê. Por conta da nossa rigidez, da nossa intolerância, da nossa luta microscópica de ver só o defeito. Só ver a coisa negativa e não valorizar o lado positivo. Então afastamos, irritamos, causamos uma irradiação. Precisamos nem ser médio para sentir um mal-estar. Para, conversando com a pessoa, a gente vê às vezes um discurso de uma forma e, a depender do tom dos emocionais, a gente seja de outra. Eu, às vezes, ficava embaraçado com o nosso pai, a pessoa vinha, falava, e às vezes eu sentia, não é bem por aí. Mas a caridade preconiza não ficar desmentindo a pessoa. E às vezes ficava embaraçado, nunca digo nada. A não ser que a pessoa peça a minha opinião, eu digo. Mas não pedindo, eu até fico orando, eu digo, tomara que não peça a minha opinião, só desabafo para embora. Porque pedindo minha opinião, eu vou ter que dizer, e às vezes a pessoa não gosta, porque sai chateada. Quando eu certa vez ouvi uma conferência do professor Pietro Baldi, um grande místico, esse homem notável, que tanto encantou o mundo, que sensibilizou as pessoas pela sua notável paranormalidade, o seu conhecimento de ciência, ele disse algo parecido. Ele disse que quando começou o seu desenvolvimento místico, na sua forma de entender, na sua linguagem, ele dizia que ficava às vezes embaraçado, porque a pessoa vinha, falava uma coisa, e ele via outra coisa além daquilo que a pessoa falava. Ele ficava em conflito, porque ele via a máscara e aquilo que estava por detrás da máscara. E certa vez, aqui no Brasil, por um intérprete, ele fez uma conferência dizendo que às vezes ele via pessoas que iam se confessar com ele, iam conversar com ele, e seres invisíveis que azucrinavam as pessoas. As pessoas chegavam e diziam assim: doutor, ele não era doutor, não era médico, mas as pessoas iam, pela fama dele, pela sua paranormalidade, iam pedir ajuda e diziam: eu estou com um problema de saúde e tal, me receita um remédio. E ele dizia que via seres invisíveis dizendo: não recebe nada não, o remédio dele é mudar de caráter. E ele ficava embaraçado. Ele dizia: às vezes eu vejo seres cavalgando em encarnados. Ele não falava essa linguagem, em seres humanos, cavalgando como se fossem animais domados, azucrinando eles. E às vezes eu tenho vontade de dar risada, às vezes eu tenho dificuldade, porque a pessoa está diante de mim falando alguma coisa. A doutrina espírita explica tudo isso. A depender da nossa conduta, temos simpatias e antipatias equivalentes ao nosso ódio. Se somos sensualistas, depravados, se somos egoístas, se somos agressivos, temos espíritos iguais a nós. Se somos pessoas equilibradas,
dedicadas ao bem, procuramos nos esforçar para nos melhorar, temos espíritos dedicados, nobres ao nosso lado. E a doutrina espírita desperta, nos desvenda o portal da imortalidade, quando vem dizer que a morte não mata a vida. Já notaram que negativo seria se também a gente vivesse fisicamente para sempre? Ninguém aguentaria. Aliás, em Ulisses, ele vai narrar nas suas colocações notáveis, na sua obra, onde ele vai falar sobre os deuses que invejavam Odisseu. E ele vai dizer nessa obra que os deuses invejavam Odisseu, porque Odisseu era mortal. E os deuses te invejam, porque você vai morrer. Porque a vida dos deuses perdia totalmente o objetivo, perdia a meta. Ele tinha toda a eternidade fisicamente, não tinha sentido emocional, sentido psicológico. Então a morte também é um grande convite para a vida, para o nosso amadurecimento, para o equilíbrio dos excessos, dos desequilíbrios. Jesus foi um modelo de equilíbrio. Ele dizia sim, sim, não, não. Recomendava que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Mas nunca usou isso para a rudeza. Porque tem gente que usa essa palavra de Jesus para dizer, eu digo a verdade, só não gosto de ouvir. Porque tem muita gente que diz assim, eu gosto de falar a verdade, mas quando ouve, parte para a violência. Então, normalmente as pessoas que dizem que são muito verdadeiras, não gostam de ouvir a verdade, gostam de dizer para os outros, e qual é a verdade? A verdade é uma coisa para ser jogada na face do outro, como se fosse uma espada, para ferir o outro, seja o senhor falar sim, sim, não, não, mas ele nunca foi rude, nunca foi grosseiro. Repreendeu o farisaísmo da época, mas se submeteu à lei de Moisés, dizendo, veja o equilíbrio. Ele não foi um insubordinado anárquico. Ele repreendeu o excesso, o fanatismo, mas ao mesmo tempo se submeteu aos preceitos de Moisés com respeito cultural. Nunca foi preconceituoso com doutrina nenhuma. Se submetia aos rituais, inclusive se submeteu ao batismo de João, embora não batizou ninguém. Ele se submetia a todos os rituais, embora estava muito acima dos rituais. Ressuscitou Lázaro, mas não prometeu que Lázaro ia ficar imortal no corpo físico e não prometeu facilidade a ele, nem a ninguém. Tinha uma autoridade impressionante, mas se submeteu à autoridade do Sinédrio e à autoridade de Roma. Que exemplo, a ponto de dizer dar excesso que é de César e a Deus o que é de Deus. Não tinha medo, a ponto de olhar para Caifás, para Anás, para Pilatos e enfrentá-los no bom sentido, mas nunca foi temerário, nunca foi audacioso, arrojado, desequilibrado, a ponto de sair por aí na presunção de enfrentar todo mundo. Não tinha medo, mas não era temerário. Diz Emmanuel, o exemplo do equilíbrio, o exemplo do bom senso. O próprio João Batista, em alguns momentos, se excedeu. Eu sempre fiquei analisando a vida de João Batista, já estamos concluindo, quando ele foi decapitado. E a interpretação clássica que a gente tem é que, por ele ter sido Elias, o grande profeta do passado, que inclusive decapitou muita gente, os adoradores do Deus da alma, aquele que não adorava Yahvé, o Deus único, e ele, tentando preservar a tradição cultural do hebreu, chegou a pegar a espada e decapitou algumas cabeças. A tradição dizia que 500 cabeças, não se sabe. É que vai dizer que ele mais tarde reencarnou. E, segundo o que nós sabemos, o próprio Jesus diz no Evangelho, que seria Elias, o profeta, de volta à terra, o grande profeta. E Elias foi decapitado por Herodes, e Astúcia de Salomé, e Herodíades, e assim por diante. E eu sempre fiquei naquela coisa além de causa e efeito, quer dizer, decapitou e agora sofreu a decapitação, há casos que isso acontece, mas será que é assim? E um dia eu vi uma entrevista com o Chico Xavier, que ele deu na década de 80, a Folha Espírita de São Paulo, onde ele falou que ele também tinha essa dúvida, que ele tinha esses questionamentos. E um dia ele perguntou a Emmanuel, e Emmanuel olhou para ele e disse: quem mandou João Batista se meter na vida de Herodes, na vida íntima? Não, ele já havia resgatado. Entre Elias e João Batista foram vários séculos, ele reencarnou várias vezes, já havia resgatado aqueles débitos. Mas na sua encarnação como João Batista, ele começou a agredir Herodes de maneira pessoal. Era uma adulta, ele dorme com a mulher do próprio irmão, com a sua cunhada, e começou a falar publicamente. E Herodes foi ficando irritado, foi ficando chateado e acabou sendo naturalmente objeto, instrumento daquela situação. Jesus nunca chegou a esses excessos. Pelo contrário, notem bem que a situação de João Batista, segundo Emmanuel, foi desencadeada pela conduta dele. É um alerta para nós, que às vezes queremos criticar os outros, caluniar os outros, e às vezes somos vítimas de uma circunstância que nós também desencadeamos, que nós também geramos. Então notem a sutileza. Jesus nunca fez isso. Falava da arbitrariedade política da época, da injustiça na administração,
mas não citava pessoas nem agredia pessoalmente ninguém. Falava das injustiças políticas em geral, mas sem se ater a nada nem ninguém. As pessoas sabiam de onde é que provinham aquelas injustiças, aquelas arbitrariedades, mas era ético. Então é o modelo do equilíbrio que nós devemos seguir. Desde a nossa vida moral, os nossos vícios. Falamos aqui em outra palestra, um amigo nosso, que no caso do vício, por exemplo, do tabaco, se excedeu, não procurou lutar para superar. E da própria UTI do hospital, continuou ali fumando, até desencarnar de maneira dolorosa, como efizema pulmonar. Ele desencarnou de uma forma que eu nunca, na minha atual existência, vi daquela forma. Alimentava, não procurava fazer o mínimo que fosse para superar. Pelo menos 12 anos se passaram, 13 anos se passaram, e ele aparece do além pedindo socorro, em sofrimento. O que fazer? Orar por ele e esperar que as consequências venham, advenham. Ele dizia para mim, enquanto na terra, isso não acontece comigo não. Esse negócio é dos seus espíritos aí, ele falava assim. Então, mas o mundo material é igual para todos. O corpo tem as suas resistências. Então ele desencarnou dolorosamente. E no mundo espiritual ainda sofrendo. Mas além desses vícios, a agressividade, a cólera e outros vícios que nós temos. Há vários vícios que não são considerados vícios sociais, mas que nós cultivamos. Quantos de nós somos incapazes de ficarmos felizes pelo sucesso do outro? Ficamos até com inveja quando o outro se dá bem. Porque é muito fácil consolar de uma diante quando a pessoa está no mal, no abismo. E é muito difícil se alegrar quando a pessoa está na glória. Somos incapazes, às vezes, de fazer assim. De nos alegrarmos com a felicidade do outro, com a glória do outro. Quantos vícios nós temos? Quantas perturbações nós trazemos? Se alguém nos agride, nós agridimos da mesma forma. Era só que a emoção não tem nada a ver com a moral. A pessoa nos agride, ele não estava preparado, não esperava aquilo, tem emoção de tristeza, de tensão. O sistema nervoso derrama, a suprarrenal derrama adrenalina e assim por diante. Então vem a emoção. Mas o moral, o que é que a gente vai fazer com aquilo? Para mais tarde, o emocional, de maneira equilibrada. Por fim, meus amigos, o equilíbrio, que na mensagem de Emmanuel é colocado de maneira bem sutil e bem especial, é traduzido no depoimento que lemos recentemente de Bezerra de Menezes. Divaldo Franco conta que durante toda a sua trajetória mediúnica tem tentado dialogar com vários espíritos para perguntar como foi a situação de cada um quando despertou na vida espiritual. E lendo recentemente o depoimento dele sobre isso, em Um Semeador de Estrelas, uma obra conhecida, ele fala que em 1954 perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes, entre várias entidades, como foi a desencarnação dele e o despertar. E Bezerra, em 1954, Bezerra estava desencarnado há 54 anos já. E ele se perguntou como foi a desencarnação, qual foi a sua maior alegria, Dr. Bezerra? E Bezerra disse, meu filho, quando a enfermidade cruel que me dilacerou durante vários dias, ele entrou inclusive em coma, uma espécie de AVC, de acidente vascular cerebral, a coisa se prolongou. E depois de vários dias, de maneira dolorosa, eu senti voar no ar. Eu senti como se as cores que eu via tivessem também melodias, e as melodias que eu via tivessem cores. Era uma mistura de sensações indefiníveis, a lágrima nos olhos. Eu vi uma menina, era uma menina adolescente, devia ter 17, 18 anos no máximo. Eu disse, menina, quem é você? Ele, você não me reconhece? Eu sou Celina. Celina, aquela que responde por Maria de Nazaré na terra, Maria Santíssima. Comuniquei-me várias vezes da Federação Espírita Brasileira pelo Hélio Frederico Júnior. Você estava nas sessões. Eu disse, menina, você que é Celina? Sou eu. E estou aqui para recebê-lo no mundo espiritual. Ele disse, mas não mereço. Como é que eu vou agradecer a Maria Santíssima, minha filha, por essa bênção, por essa maravilha? E Celina disse, é cedo ainda para agradecer. É cedo ainda para ter gratidão. Venha comigo. E levou-me a um local onde era uma espécie de anfiteatro de várias pessoas. Porque estava esperando com lágrimas nos olhos. Ele entrou, porque não sabia o que estava acontecendo. E as pessoas começaram a se aproximar. Um coral de vozes cantava uma melodia indefinível. E eu olhava, e Celina disse, essas pessoas são pessoas que receberam as bênçãos da sua mão, o bem que você fez, desde desencarnados que você atendeu, nas grandes mediúnicas que você participou na FEB, até também assistência como médico, assistência como espírita militante. São pessoas que vêm lhe agradecer, porque eles nunca esqueceram. Eles só faziam chorar. A emoção era indefinível. E Divaldo perguntou, e a aflição? Houve alguma aflição no além? E Bezerra disse, meu filho,
depois de todo esse período, depois de algum tempo, eu fiz uma retrospectiva da minha vida e comecei a analisar os tempos que eu não pude aplicar no amor com Jesus. E lamentei profundamente, não começar mais cedo. Lamentei profundamente os anos na política, os anos na atividade meramente médica na academia. Lamentei profundamente não ter nesses anos ter dedicado devidamente a Jesus e ao bem, porque ainda não conhecia o Evangelho de Jesus na doutrina espírita. E é por isso que eu lamento profundamente e peço a Deus a oportunidade para voltar a pé e começar mais cedo, porque é uma grande glória servir, e o bem que fazemos é uma bênção que gera equilíbrio em nós próprios. Então, essa é a síntese do buscar o equilíbrio que Emmanuel nos convida na sua mensagem. Muita paz.